Shalom, shalom, tudo bem com você? Hoje eu vou estar fazendo o vídeo aqui de um jeito um pouco diferente, né? Já que nas últimas duas lives o pessoal falou que deu um problema aí no áudio do meio para o final da transmissão. Então hoje eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma live, mas eu vou fazer o vídeo gravado, depois eu subo ele para o YouTube, tá bom? Espero que você esteja bem. Não sei se onde você mora está calor como está aqui em São Paulo. Agora os termômetros aqui estão marcando 40 graus. Ontem marcou 41. Então, só pelo sangue do cordeiro para a gente aguentar esse calor, não é verdade? Bom, hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é como é que o adversário de nossas almas trabalha, como é que ele ataca as nossas vidas, quais são as estratégias que ele usa para tentar fazer a gente parar, para colocar medo na gente. E por que, que é importante a gente entender isso? Porque entendendo como ele opera, a gente pode lutar, pode resistir melhor, e é inevitável. Se em algum momento você está na caminhada aí, você vai passar por alguma luta. Então, este é um conhecimento que você precisa ter para que você possa prevalecer, para que você possa prevalecer, tá ok? Nessa batalha pelas nossas almas. Inclusive, conforme a gente for falando aqui, eu vou contar uma experiência minha que, na verdade, eu ainda estou passando por ela, mas que pode ajudar alguns de vocês aí, porque talvez alguns já tenham passado por isso ou estejam passando por isso. Tá ok? Então vamos para o primeiro texto que eu separei, que diz assim: 1 Crônicas 21, do versículo 1 a 4. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Eterno acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E a sequência do texto, né, vai dizer que Davi pecou e Deus falou para ele escolher uma das três coisas, um dos três castigos, e Davi escolheu é, cair nas mãos do Deus vivo, porque muitas eram as misericórdias dele. Mas o texto começa falando: e Satanás, deixa eu ler de novo aqui, ó. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Como é que como é que ele fez isso? Através do pensamento. Isso mesmo. Satanás muitas vezes sugere coisas na nossa mente, atiça certas vontades, certos desejos para nos fazer pecar. E aqui eu vou contar para vocês, para quem sabe alguém também esteja passando por isso, ajudar vocês. Eu ultimamente tenho passado por uma luta grande é, na questão dos pensamentos. Eu tenho sido bastante atacado, assim, com alguns pensamentos. Pensamentos do tipo: Deus te abandonou, Deus se retirou de você, você vai ser condenado, já era, acabou para você e etc. E esses pensamentos têm sido tão fortes que, inclusive agora, eu estou sentindo uma angústia forte no peito, um medo, um tremor,
E essa dúvida fica constantemente martelando na minha mente se o Eterno está comigo mesmo, se ele me abandonou e coisas assim. Eu estou contando isso porque pode ser que alguns de vocês já tenham passado por isso, ou outros estejam passando, e também para exemplificar para vocês que a mente é um dos lugares onde mais somos atacados. Às vezes, esses ataques são tão fortes, mas tão fortes, que a gente acaba acreditando e que a gente acaba chorando bastante por conta disso. Como eu confesso para vocês que chorei bastante nesses últimos dias. Quem é mais próximo a mim sabe, eu pedi muita oração para algumas pessoas, porque realmente não está sendo fácil para mim esses últimos dias. Está bem pesada essa carga. Enfim, tudo isso é para exemplificar para vocês que a nossa mente ela é muito atacada, principalmente com esses pensamentos de que já era, acabou, vamos ser condenados, vamos morrer e acordar no inferno, que o Eterno se retirou da gente, que ele não ouve as nossas orações, etc, etc e etc. Então, como a gente faz para vencer isso? Jejum, oração, perseverança e nesses momentos nossa fé é testada. A gente tem que permanecer firme. Enfim, é difícil, é duro, machuca pra caramba, tá? Às vezes a gente sente sufocado, às vezes a gente chora muito, às vezes a gente tem medo e pensa que isso é real mesmo, que o Eterno se retirou da gente, que a gente está condenado, mas a gente tem que continuar orando, a gente não pode desistir, nós temos que resistir por mais difícil que isso seja, né? Enfim, a mente é um dos lugares que mais seremos atacados. Talvez não seja com esse tipo de pensamento as quais eu estou recebendo, talvez seja com outros pensamentos te incentivando a pecar, como por exemplo, vai lá, assiste pornografia, o que que tem? Deus entende o seu pecado, não tem problema, Deus sabe que você tem essa necessidade. Não, Deus te criou para ser feliz, né? E vem aquela enxurrada de pensamento, aquela enxurrada é, de, de coisas que nos fazem acreditar em coisas terríveis que mexem muito com a gente. E confesso para vocês que nesses últimos dias aí eu tô bem abalado. É, enfim, só só tentando resistir mesmo e enfim. Então, o primeiro lugar que Satanás vai atacar a mente, desculpa, vai atacar a gente, é na mente. É, com certeza, acho que a maioria de vocês que ver esse vídeo vai escrever aí nos comentários que já recebeu ataques na mente, já teve pensamentos como esses que eu estou tendo, já teve muita angústia, peso no coração, medo de acordar no inferno e todo esse tipo de coisa. Então foi desse jeito que Satanás incitou a Davi a pecar, atacando a mente dele, levando ele a fazer ali um censo que desagradou ao Eterno. Então a nossa mente ela tem que estar blindada, ela tem que estar firme. A gente tem que pedir para o Eterno proteger, guardar a nossa mente, porque nós vamos receber muitos pensamentos, muitos ataques, muitas setas. Tem pessoas que relatam que elas já tiveram vários pensamentos e nesses pensamentos elas estavam xingando Deus, querendo xingar ele, querendo brigar com ele, né? Todo esse tipo de coisa. A nossa mente, quando é atacada, vira um campo de guerra realmente terrível, realmente que mexe muito com a gente, com o nosso psicológico e com os nossos sentimentos. Então,
Se você está tendo algum tipo de pensamento que está te deixando para baixo, que está te deixando triste, que está fazendo você ter medo, que está fazendo você ficar receoso, todo esse tipo de coisa, podem sim ser setas lançadas pelo inimigo na sua cabeça para fazer você pecar, para fazer você cair, para fazer você perder sua fé, para tentar arrumar uma brecha para entrar na sua vida e para tentar te destruir, tá ok? Então, acho que o primeiro lugar e o mais comum onde nós seremos atacados primeiro é na nossa mente. E nós temos que ficar firmes, porque se a gente se entregar para isso, a gente vai ficar triste, vai ficar depressivo e as coisas vão desandar. Nós temos que ficar firme, nós temos que orar. Se for necessário, peça oração para os seus irmãos, para as pessoas que estão ao redor de você. Coloque um hino para ouvir, medite na palavra e vai resistindo, vai resistindo. Às vezes a gente ora clamando para o Eterno falar com a gente, para dar uma resposta, e fica aquele silêncio e não vem nada. Parece que o céu está fechado, parece que a gente foi rejeitado, mas muitas vezes também é uma prova para a gente ganhar resistência, para a gente provar nossa fé, para provar se a gente ama mesmo o Eterno, né? Enfim, o Eterno tem os motivos dele pelas quais essas coisas acontecem, pelas quais ele não fala na hora que a gente quer que ele fale, mas quando ele quer falar, né? A gente, nessa caminhada, tem que ter muita resistência, tem que ter muita resiliência, porque se fosse fácil, a Bíblia não descreveria os salvos como vencedores. E vencedores são aqueles que vencem as batalhas. E você pode ter certeza que muitas são as batalhas que nós passamos e os nossos irmãos do passado também passaram. Confesso para vocês que antes de vir fazer essa live aqui, eu estava com uma angústia terrível no coração, um peso. Eu ainda estou enquanto falo com vocês. Pensamentos a todo momento, como eu falei, de que já era para mim, acabou, o Eterno me rejeitou, se retirou de mim. Mas a gente não pode parar, a gente não pode retroceder e a gente só pode ter medo do Criador. Então, mesmo me sentindo assim, mesmo tendo esses pensamentos, mesmo às vezes tendo muita dificuldade para dormir à noite por causa disso, a gente vem aqui, a gente faz a obra do Eterno, porque se a gente parar por conta disso, se a gente retroceder por conta disso, a gente está desonrando o nome do Eterno, porque a Escritura diz que a gente só deve temer o Criador. Bom, o que eu fico pensando é assim, se isso que eu estou pensando é realmente verdade e eu for condenado, que pelo menos eu possa ajudar algum de vocês a alcançar o objetivo e eu possa ser útil de alguma maneira para o reino do Eterno e para a vida de vocês, tá bom? Então, o primeiro lugar e a primeira forma que o Eterno vai atacar, desculpa, que o Eterno não, que o diabo vai atacar é na nossa mente, tá ok? Vamos então para o próximo texto, que vai nos dizer assim, Atos 5, versículos 1 a 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos isto que ouviram. Então veja, aqui o contexto é o seguinte, as pessoas estavam vendendo propriedades que elas tinham, e todo esse dinheiro era dado na mão da comunidade, da igreja de Atos, para fazer assistência social, para ajudar aqueles que eram mais pobres. E, vendo isso, o que Satanás fez?
lançou setas na mente de Ananias, e Ananias se curvou a esses pensamentos e Satanás entrou no coração. Ou seja, aonde Satanás tocou para entrar na comunidade ali de Atos? Na ambição humana. Isso mesmo. Ananias achou e pensou melhor o seguinte: ao invés de eu dar tudo, é melhor ficar aqui um pouquinho para mim, né? Ter um pouquinho aqui como reserva de segurança. Aí eu falo que dei tudo, mas eu guardo aqui um pouquinho para mim. E foi isso que fez ele morrer, porque ele mentiu falando que ele ia dar tudo, todo o dinheiro que ele conseguisse na venda do terreno que ele vendeu. Então veja, Satanás lançou a sugestão, Ananias acatou a sugestão, e nisso Satanás entrou no coração dele. E não só no coração de Ananias, mas também no coração de Safira. Satanás usou provavelmente o amor que Safira sentia por Ananias e fez com que ela concordasse no pecado e na mentira de Ananias. E assim os dois morreram. Do mesmo jeito, Satanás usou o amor que Adão tinha por Eva para fazer também Adão pecar. Por que foi que Satanás lançou mentiras e mentes na cabeça de Eva e não na cabeça de Adão? Porque Satanás sabia que Adão não seria suscetível a essas mentiras que ele lançaria, mas ele seria suscetível ao amor que ele sentia por Eva. Então, ele, igual fez aqui, fez também lá no Éden. Para derrubar Adão, para alcançar Adão, ele atacou o ponto mais fraco dele. Bom, como eu ia dizendo, Jó passou por uma prova, mas para Satanás tocar na vida dele, ele precisou que Deus permitisse que isso acontecesse. E eu quero dizer, amado, por pior que seja a prova que você está passando, Satanás não tem o poder de tocar em você se o Eterno não permitir. Só vai vir sobre você a prova que o Criador permitir que você receba, porque a Escritura diz que o Eterno sabe o quanto a gente suporta, o quanto a gente aguenta, e a própria Escritura diz que diante do Eterno Satanás é nosso acusador. Então isso aqui que ele fez com Jó não é novidade, ele faz com a gente também, e você pode ter certeza que muitas vezes ele já acusou você, já acusou a mim perante o Criador. E o que nós temos que fazer? Buscar ser cada vez mais santos, cada vez mais irrepreensíveis, obedecer cada vez mais os mandamentos do Eterno, para que o diabo tenha cada vez menos coisas pelas quais nos acusar diante do Criador, tá certo? Por isso que a santificação e a obediência são coisas muito importantes, principalmente no âmbito espiritual da nossa vida. Você vai perceber que quando você realmente começar a obedecer e colocar em prática aquelas coisas que o Eterno mandou você fazer, né, que falou para você fazer, você vai perceber que muita luta vai vir sobre a sua vida. Parentes vão se levantar, talvez seu casamento seja desfeito, os filhos vão começar a se levantar contra você, as pessoas vão começar a te chamar de louco, você vai receber setas na mente. São etapas e são processos. Lá no começo, principalmente quando eu parei de comemorar as festas pagãs, minha família se levantou muito contra mim, falou que eu era louco, falou que eu era radical, etc, e etc. E o que eu fiz? Perseverei, continuei e passei por essa etapa. Agora eu estou passando por ataques na mente, como eu já comentei com vocês, e passando essa etapa, se assim o Eterno me der forças para fazer, pode ser que venha outro tipo de seta, não sei, uma seta na saúde, alguma doença, alguma coisa assim, porque Satanás vai fazer de tudo para tentar parar você, tentar fazer você cair. Assim como também vai vir laços, vai vir ciladas,
vai vir oportunidades de pecar, já veio para mim, com certeza já veio para a maioria de vocês aí que agora está ouvindo esse estudo, essa live, e a gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber resistir. Lembra quando o Messias foi tentado, o que aconteceu? Pois é, este também é um texto que eu quero ler e quero discutir com vocês, que é Mateus 4, versículos 1 a 11, que vai nos dizer assim: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que o próprio Espírito do Eterno o conduziu, permitindo que ele fosse tentado. Então o Eterno nos prova sim para saber se ele nos ama, se a gente ama ele. Mas o Eterno já não sabe de todas as coisas previamente? Sim, mas ele faz isso para que isso seja revelado, não só para todas as outras pessoas, mas também para os anjos, para que naquele dia, o dia do grande trono branco, o julgamento seja justo e aquilo que havia dentro do seu coração venha a ser exposto na frente de todos, seja para a justiça, seja para a maldade, ok? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Yeshua: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Yeshua: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Veja, aqui Satanás começou atacando justamente pelo ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Cristo ali naquele momento? A fome, visto o jejum que ele estava fazendo. E depois ele tentou as palavras e as promessas que o Messias tinha como Filho de Deus, usando até a própria Escritura. E como é que Cristo então resistiu a Satanás? Usando a palavra. É muito importante nesses momentos, quando você está sendo tentado, quando você está sendo atacado, você ler a palavra, lembrar de passagens bíblicas, fazer algumas orações, até mesmo do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121, você ouvir louvores, você orar e pedir ajuda ao Eterno e permanecer firme na palavra e naquilo que o Eterno disse, aquelas palavras que o Eterno falou sobre a sua vida, falou sobre você, de repente alguma promessa que o Eterno te fez, algum propósito, né, que você tem. Mas é importante ver que nós precisamos também todos passar por este caminho. Sim, sim, porque até o Filho do Eterno passou por este caminho. E veja, o Eterno permitiu que o Filho dele passasse por isso, para que nos servisse de exemplo, nos servisse de inspiração, para que a gente visse que nesses momentos nós não estaríamos sozinhos e que é plenamente capaz, que nós somos plenamente capazes de vencer também a tentação e de vencer esse tipo de coisa. E você pode ter certeza que você vai ser muito atacado. Quanto mais você se aproxima do Eterno, quanto mais você obedece, mais você vai ser atacado, mais vão aparecer oportunidades de você pecar, mais as coisas vão se tornando difíceis, o caminho vai se tornando estreito. Então é muito importante que a gente persevere na palavra, que a gente obedeça o que ali está escrito e que a gente não ceda
aos pontos fracos que nós temos, porque todo mundo aqui tem um ponto fraco diferente. Como eu falei, o meu é este temor, esse terror que eu tenho, né, de ser abandonado pelo Eterno. Outros vai ser mulher, outros vai ser sexo, outros vai ser dinheiro, outros vai ser algum tipo de vício, e é sempre neste ponto fraco que você vai ser atacado. Quando você resistir e vencer, então ele vai atacar de um outro jeito, vai colocar uma outra oportunidade, vai tentar colocar na sua vida um outro tipo de cilada, e conforme você vai resistindo, Satanás ele para de tentar fazer você cair, ele começa a tentar te matar, ele coloca laços de morte também na sua vida, coloca, e o Eterno nos dá livramento pela graça e pela misericórdia dele, em nome de Yeshua, e bendito seja ele para todo o sempre. Então veja que todos ali foram tentados, veja que o Messias foi tentado, Jó foi tentado, Davi também recebeu setas, inclusive não só nessa do censo, mas também setas no coração em relação a Betseba, que fez ele cometer aqueles pecados terríveis. Então você veja que Satanás ele ataca estrategicamente no seu ponto mais fraco, porque ele é covarde. Satanás é covarde. Ele vai atacar justamente aonde você tem mais dificuldade. E às vezes é sim muito difícil de resistir. Às vezes parece que a gente perdeu, que a gente está condenado, que a gente não vai conseguir vencer. Eu sei disso, é verdade. Eu estou passando por isso agora. É um peso terrível, é um medo terrível. Às vezes você acaba até vendo manchas pretas, você acaba vendo na sua vida demônios e todo esse tipo de coisa. É uma luta que parece que não tem fim, é uma luta que parece que você está sozinho, é uma luta que parece que você foi abandonado, mas tenha a certeza que você pode contar com o Eterno, e que por mais que às vezes seja difícil acreditar, o Eterno ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas lágrimas, e ele está conosco, mesmo que a gente esteja acreditando naquele momento que não está, mesmo que a gente esteja com dúvida, mesmo que a gente esteja com medo, mesmo que esteja parecendo que o Eterno já nos rejeitou e nos condenou, a gente tem que crer que ele está ali com a gente, tá? São duras essas batalhas, são difíceis, mas ninguém na Escritura, muito menos o Messias, falou que ia ser fácil. Pelo contrário, ele falou: tende, nesse mundo tereis aflições, né? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E também a Escritura diz: resisti ao mal e ele fugirá de vós. Não é fácil resistir ao mal, não, porque o diabo não é esse cachorro morto que as pessoas falam. Os demônios têm poder, eles nos observam o tempo inteiro e eles são mais fortes do que nós. Sim. Se não for o Eterno nos ajudar, eles nos vencem facilmente. Não caia nessa conversa de que demônio não tem poder, de que demônio não existe mais, de que o diabo é um cachorro morto. Não, Senhor. É um caminho difícil, são batalhas difíceis e que nós temos que perseverar em jejum, em oração, lendo a palavra, chorando quando tiver que chorar, mas a gente tem que continuar, ok? 1 Coríntios 7, versículo 5 vai nos dizer assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. De novo, tentações naquilo que você está se privando. Aqui no contexto, Paulo está falando de um casal que decide ficar sem relação por um tempo para se aplicar jejum e oração. E ele fala: depois que vocês terminarem isso, voltem a se conectar, porque senão Satanás vai lançar seta justamente nas coisas pelas quais vocês estão se privando.
Como eu falei, ele é covarde, ele nos observa o tempo inteiro, e ele vai atacar o nosso ponto mais fraco e vai bombardear a nossa mente com pensamentos contrários, com sugestões, com medo, com dúvida e todo esse tipo de coisa. Disso você pode ter total e absoluta certeza. Então, nós temos que resistir, por mais difícil que isso seja, e às vezes eu sei, é muito difícil, mas o Eterno conhece os nossos limites, e a Escritura diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Homens na Escritura passaram por uma provação tão grande que eles pediram ao Eterno para que eles fossem mortos, para que eles morressem. Jó é um exemplo disso, é um exemplo claro disso, mas também tiveram outros homens na Escritura que também pediram para morrer porque a provação estava sendo difícil. Mas todos eles superaram e venceram aquela provação. E se você confiar no Eterno, se você permanecer firme, você também vai perseverar e você também vai conseguir, tá ok? Próximo texto, 2 Coríntios 2, versículo 10, vai nos dizer assim: e a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse é um outro ponto que Satanás também usa para desviar pessoas do caminho, para afastá-las da fé. Sabe o que é? Mágoa e rancor no coração. A Escritura nos diz que devemos perdoar até 70 vezes 7, e que se negarmos o perdão a alguém, o Altíssimo também negará o perdão dele para os nossos pecados. Por isso que Satanás quer que nós tenhamos tristeza, que nós tenhamos mágoas no nosso coração. Muitas vezes ele mesmo arma situações em que ele traz pessoas para a sua vida e faz com que aquelas pessoas venham a te trair, venham a te magoar, venham a te machucar, justamente para que você fique com aquela mágoa no coração, que você fique com aquela tristeza e não venha a liberar o perdão. E você não perdoando, o seu perdão da parte do Eterno também fica retido nos céus. Então esta é outra área que Satanás vai atacar muito, que também nós seremos provados em perdoar as pessoas, em receber traições e perdoar, em não ter mágoas no coração, não ter tristeza, porque quem morre guardando mágoa no coração vai para o inferno, vai, porque a Escritura diz que quem não libera o perdão também não recebe o perdão de Deus, e se não formos perdoados pelo Eterno, nós não seremos salvos. Então esta é uma área crucial, crítica e importantíssima que a gente tem que desenvolver. Nós temos que pedir ao Eterno em oração para que Ele quebrante o nosso coração, para que Ele nos ajude a vencer todas as mágoas, todas as tristezas. Às vezes pessoas têm alguma mágoa lá do passado, algum irmão, algum parente, algum amigo que eles já não se falam há anos por causa de uma briga. E se você realmente está em conversão, você tem que ter a iniciativa de ir lá pedir perdão para essa pessoa. Ah, mas não fui eu que errei com ela, foi ela que errou comigo. Não importa. Vá lá e peça perdão a essas pessoas. Faça as pazes com quem precisa ser feito. Peça perdão ainda que você não esteja errado. Não corra o risco de ficar com uma mágoa no seu coração, porque isso pode sim tirar a sua salvação. Então veja já quantas áreas Satanás vai atacar a nossa vida. Você provavelmente recebeu ou está recebendo algum ataque nesta área, e pode ser que você ainda não tenha a malícia para entender que isso é um ataque, que, enfim, você pode estar achando que é porque Deus te abandonou ou qualquer tipo de coisa. Por isso que é importante que você tenha o conhecimento de como o inimigo age, para você ter o discernimento das coisas, para você conseguir perceber quando é uma cilada, quando é ele tentando colocar um laço na sua vida, quando são pensamentos que ele está jogando na sua mente,
né, e não pensamentos próprios seus, todo esse tipo de coisa. Por isso que a Escritura nos ensina tanto sobre isso. Nós precisamos saber como ele age para a gente conseguir se defender e para a gente conseguir contra-atacar também, porque o povo do Eterno não foi chamado para ficar somente na defensiva. Nós também temos que atacar. Ninguém ganha uma guerra somente se defendendo. E como a gente ataca? Se santificando, orando por quem está passando por um ataque, pregando a palavra, repreendendo o demônio e todo esse tipo de coisa. A gente não pode ficar só na defensiva e a gente não pode dar brecha, porque se sem dar brecha a gente já recebe ataque, já é difícil suportar, imagina se a gente der brecha. O diabo vai passar por cima da gente sem dó nem remorso nenhum, tá ok? 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15 vai nos dizer assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha só outro ponto que Satanás atua e ataca as nossas vidas, através de falsos profetas e através de falsos ensinos. Porque existem tantas igrejas no dia de hoje? Porque elas não estão pregando a verdadeira doutrina. Porque se tivessem, você pode ter certeza que elas não seriam tantas. Satanás, ele gosta e permite que falsas doutrinas e falsos mestres se espalhem e se multipliquem cada vez mais, porque este também é um jeito de desviar as pessoas do caminho da verdade para que elas venham a ser condenadas. Então é muito importante que você entenda que nesta área Satanás também atua e investe muito. Não é à toa que a Escritura diz que antes do fim dos tempos vai vir a apostasia. E a apostasia vai vir do quê? Da multiplicação dos falsos profetas, que são patrocinados por Satanás, tá ok? Como é que eu faço para saber se uma pessoa que está pregando é mesmo de verdade? Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Yeshua. Se a pessoa prega contra os mandamentos, é falsa. Se a pessoa prega a favor dos mandamentos, mas não está cumprindo os mandamentos, é falsa. Se a pessoa só prega os mandamentos e nega o Messias, também é falsa. O verdadeiro, ele tem as duas coisas, o Messias e os mandamentos. E ele vive aquilo que ele está ensinando para você. É assim que você vai discernir um verdadeiro de um falso, tá ok? Então esta é mais uma área que Satanás investe e investe muito. Bom, o último texto que eu quero trazer aqui para vocês é o de 1 João 3, versículos 3 a 10, que vai nos dizer assim: e qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete transgressão. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, ou seja, para tirar as nossas transgressões. E nele não há pecado, ou seja, nele não há transgressão. Qualquer que permanece nele não transgride mais o quê? Os mandamentos de Deus. E qualquer que transgride não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. Quem comete transgressão é do diabo, porque o diabo transgride as ordens de Deus desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que é o quê? A transgressão às ordens de Deus, a transgressão aos mandamentos, logo a desobediência. Qualquer que é nascido de Deus não comete mais transgressão, porque a sua semente, ou seja, a semente de Deus permanece nele, e não pode mais transgredir, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus
e os filhos do diabo. Qualquer que pratica justiça e não ama qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, este não é de Deus. Então, este é o parâmetro que você vai usar para perceber se quem está habitando na sua vida é o diabo ou se é o Criador. Se é o Criador e a divina semente está em você, logo você não vai mais transgredir os mandamentos de Deus. Logo, você não vai ter dificuldade em abandonar o futebol, porque é idolatria, relação sexual ilícita, separar se você estiver num casamento ilícito, parar de comemorar as festas pagãs como Natal, Ano Novo e todas essas coisas. Você vai abandonar as roupas lascivas imundas, calça leg, decote, camisetinha regata, ficar sem camiseta, bermudinha, todo esse tipo de coisa. Você não vai ter dificuldade em largar os alimentos impuros, o porco, camarão, frutos do mar, alimentos com sangue, entre outras coisas. Você não vai ter dificuldade de abandonar pornografia, masturbação e todo esse tipo de coisa. Então analise a si mesmo e veja se quem está habitando em você é Deus ou quem está habitando em você é o diabo. Este é o parâmetro para saber se estamos andando no caminho estreito da salvação ou no caminho largo da perdição. Tá ok? Essa então é a palavra que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje, tá? Mostrar para vocês áreas que Satanás opera para que vocês tenham discernimento espiritual para entender quando é um ataque, quando é uma cilada, quando é um laço e que vocês saibam resistir, tá bom? A esses ataques, porque a Escritura diz que nós temos que resistir ao mal para ele fugir de nós e resistir não é fácil. Caso você esteja passando por algum ataque, esteja precisando de ajuda, meu contato está aí na descrição, tá? A gente também tem um grupo de oração que a gente ora todos os dias e a gente ora uns pelos outros, tá? Para que a gente venha a prevalecer. Por falar nisso, eu gostaria de pedir a vocês que, se puderem, orem por mim, tá? Porque esses ataques que eu estou recebendo na mente estão bastante fortes. Tem dia que está muito pesado mesmo, está bastante difícil, principalmente porque eu venho aqui trazer a palavra para vocês, venho trazer a verdade e com certeza tem retaliação sobre a minha vida no mundo espiritual. Então quem puder, por favor, ora por mim, porque nesses últimos 2-3 dias aí eu tenho passado uma luta muito forte mesmo, tá? Muito obrigado por aqueles que oraram, por aqueles que estão orando por mim e que o Eterno nos ajude a vencer em nome de Yeshua. Amém. Obrigado pela compreensão de todos e que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.